Para falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu importante vitória nos tribunais, que pode garantir uma economia de quase 300 milhões de reais. É que a 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a cobrança de 298 milhões de reais em ISS feita pelo município contra o Corinthians. Esse valor se refere aos anos de 2015 a 2018. Decisão entendeu que as receitas com patrocínio, direitos de TV e mídia estática não configuram prestação de serviço tributável, o ISS. Dessa maneira, o Corinthians se vê livre de um pagamento extremamente grande para um clube que deve 2 bilhões e meio de reais. É o mesmo que dizer que essa dívida cai para 2 bilhões e 200 milhões. É importante lembrar, porém, que ainda há a possibilidade de uma instância superior definir esse caso. Inclusive, essa é a tendência de que, a partir dessa primeira decisão, o caso parta por uma instância maior e aí sim a gente tenha o veredito final. Só para completar, o noticiário corintiano, o Timão que enfrenta o Ceará, precisando vencer antes da partida contra o São Paulo, marcada para sábado no Morumbi. Tem mais um superchat na tela. Alan Oliveira, Dorival caindo. Vojvoda seria uma boa opção? Alan, na teoria, sim. Cara que ganhou 5 títulos no Fortaleza. Cara, foi bem legal a imagem hoje, né? Mesmo demitido, o Vojvoda foi hoje ao Fortaleza. E aí ele foi recepcionado pelo torcedor que lotou o estádio no PC. Ele foi cumprimentar os caras e tal. É muito raro você ver isso, né? Um técnico demitido voltar no dia seguinte para se despedir dos torcedores. E eu acho isso absolutamente merecido e justo. Só para lembrar, ele é o maior técnico da história do Fortaleza, foram 5 títulos, 3 estaduais, 2 da Copa do Nordeste, foram 3 classificações para a Libertadores, um vice-campeonato na Sul-Americana. Ele conseguiu fazer com que o Fortaleza figurasse no G4 em algumas oportunidades, chegou em duas vezes nas semifinais da Copa do Brasil, números impressionantes, passagem gigante. Mas, em relação à sua pergunta sobre Vojvoda no Corinthians, qual é o grande modelo de jogo do Vojvoda? Armar bons sistemas defensivos e jogar no contra-ataque. Toda vez que o Fortaleza precisava se impor diante de um time médio e pequeno em casa, não dá para dizer que ele sofria, mas ele tinha mais dificuldade. E esse é o desenho que o Corinthians mais vai encontrar, especialmente jogando em casa. São poucos os times que vão à Neoquímica Arena para jogar de igual para igual contra o Corinthians. Então, há uma percepção no mercado de gente que gosta e adora a tática de que o Vojvoda precisaria se reinventar para ser técnico de um clube grande. E seria também por isso que o Vojvoda teria recusado tantas ofertas de clubes grandes que ele recebeu durante todo esse período. Além da lealdade ao Fortaleza, da relação com Marcelo Paz, enfim. O Vanildo quer saber se tem alguma contratação no Corinthians. Existem alguns movimentos, né? O Corinthians conversa, por exemplo, com um zagueiro chamado Wellington, mas é caro. O Gostep só aceita vendê-lo. O Corinthians conversa com alguns atacantes de lado de campo. Tentou Elinho, tentou Biel. O Romarinho foi oferecido e o Fabinho Soldado disse não, enfim. Existem algumas tratativas em andamento, mas nada muito perto de fechado. Bruno Salvador quer saber sobre o Carlos Vinícius no Corinthians. O Carlos Vinícius está enrolando times na Arábia Saudita com a expectativa de fechar com o Corinthians, tá? Só que o Corinthians entende que o Carlos Vinícius é muito caro. O pacote vai custar quase R$1 milhão por mês por uma posição que não é prioridade, né? O Corinthians já tem hoje o Yuri Alberto como centroavante, o Hector Hernandes como centroavante. Rafael Bonfim, salve Nicola, tô aqui queimando as bordas na pizzaria. Como ficou a questão do presidente do Corinthians? No dia 9 de agosto, como é o nome do cara? O Augusto Melo vai haver uma votação entre os sócios do Corinthians no dia 9 de agosto para decretar um impeachment ou não. Ele, no Conselho Deliberativo, ele já sofreu um impeachment, mas esse impeachment só será confirmado se houver a ratificação dos sócios. Então os sócios votam no dia 9, se a maioria mais um dos votos for a favor do impeachment, Augusto está fora. Perde, inclusive, todos os direitos de participar de próximos processos eleitorais e por aí vai. Enfim, temos que aguardar agora no dia 9 de agosto, tá? Boa noite, Nicola, tudo em ordem por aí? O Elinho no Timão não tem chance. O Elinho havia sido vendido para o
o Toluca do México por 13 milhões e meio de euros. O Corinthians fez uma primeira proposta de empréstimo que foi recusada. Houve uma tentativa nova, mais recente, de contratá-lo em definitivo, mas com o Corinthians comprando só um pequeno percentual. E o Toluca disse que não, que se for para fazer o negócio, eles querem fazer o negócio por todo o acordo, tá? Por 100% dos direitos econômicos. Agora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. E em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Só para completar, registrar uma declaração do Dorival, depois da derrota por 2-1 para o Red Bull Bragantino dentro de casa, ele disse, abre aspas, especificamente já falei à diretoria o que precisamos e há necessidade de reforços, o Fabinho está no mercado. Corinthians que chega ao 5º jogo sem vitória, são 3 empates e 2 derrotas. Tropeço contra o Red Bull Bragantino tem muito a ver com o Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, mas também com os 2 gols claríssimos perdidos por Ángel Romero. Destaque negativo para o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês e teve outra atuação apagada. Para piorar, o Memphis ainda tomou um cartão amarelo, depois de sofrer uma falta do Fabinho, ele vai empurrar o volante do Red Bull e toma o cartão, terceiro cartão amarelo, que o tira da partida contra o Fortaleza. Muita gente da nova diretoria tem certeza de que o Memphis forçou o cartão amarelo. Hora de falar sobre o Corinthians e o novo contrato com a Nike. Na noite dessa terça-feira, o Timão bateu o martelo com a fornecedora de material esportiva e postergou o contrato, que está em vigência até 2036. E dá para dizer que o contrato oferecido pela Nike é melhor do que o da Adidas. Vou apresentar todos os números. A Nike vai pagar um valor fixo de 59 milhões de reais, mais do que o dobro na comparação com o atual contrato. A Adidas se dispôs a pagar um valor fixo de 53 milhões de reais. Os bônus são acessíveis, segundo o Corinthians, e podem fazer com que o clube ultrapasse os 90 milhões de reais por temporada. O Timão também conseguiu assegurar 100 milhões de reais em luvas, como ele tinha na proposta feita pela Adidas. Caso o Corinthians ultrapasse 750 mil peças vendidas por ano, ele ainda vai ter um acréscimo de R$ 25 por peça vendida. No contrato com a Adidas, para alcançar essa marca de R$ 25 por peça, havia a necessidade de 1 milhão de vendas de peças. Para completar, uma preocupação grande que a diretoria do Corinthians tinha em relação à Nike era com falta de material. Se houver a constatação de falta de material por até 50 dias, o clube vai poder rescindir unilateralmente o contrato com a empresa. Só para completar, importante destacar ainda que Osmar Stabile, o atual presidente do clube, contratou uma empresa de análise de riscos para entender quais seriam as possibilidades de punição ao Corinthians caso se acertasse com a Adidas e a Nike levasse o caso para a justiça. E a avaliação dessa empresa é de que o Timão corria o risco de pagar uma indenização de até 150 milhões de reais para a fornecedora de material esportivo americana. Diante de tudo isso, optou-se por ficar com a Nike, o contrato já foi renovado e o Corinthians continuará com a marca americana. E você, o que pensa sobre todos os números que eu contei? Além das informações, use o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians. Péssima notícia para o presidente Augusto Melo, excelente notícia para o torcedor alvinegro. O Ministério Público de São Paulo ofereceu nessa quinta-feira denúncia contra Augusto Melo, Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Alex Cassundé pelo caso Vai de Bet. Só para você entender,
Ministério Público faz o segundo movimento depois de a polícia indiciar o trio por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Pois bem, a partir de agora, com essa decisão do Ministério Público, o Augusto Melo será julgado por um juiz. E além disso, e aqui vem a parte mais grave, o Ministério Público exigiu que a Justiça cobre 40 milhões de reais do Augusto Melo, do Sérgio Moura, do Marcelo Mariano e do Alex Cassundé. Esse quarteto será responsável por indenizar o Corinthians em 40 milhões de reais. Tudo por causa do desvio de 1.400.000 que saíram dos cofres do Corinthians para serem usados na lavagem de dinheiro, além de um prejuízo de 38.400.000 que o Corinthians teve com a quebra do contrato da PixBet, que antecedeu o acordo com a VaideBet. Se a juíza aceitar esse pedido do Ministério Público, o quarteto inclusive terá seus bens bloqueados. Nesse pedido do Ministério Público, do qual tive acesso, há uma lista de empresas e CPFs que incluem do ex-presidente ou do presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, como CPFs e CNPJs que precisam ter bens penhorados para que se juntem esses 40 milhões de reais. Tenho certeza absoluta de que nesse momento o Augusto Melo deve estar bastante preocupado com o seu futuro. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians: Léo Maná, lateral direito; Hugo, lateral esquerdo; Palácios, lateral esquerdo; Charles, volante; Rian, volante; e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7,5 milhões de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7,5 milhões de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português, que foi rebaixado para a segunda divisão, faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que, se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base, operação de 630 mil reais. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais 600 mil reais. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava 15 mil reais por mês no primeiro ano de contrato. Esse salário subiu para 20 mil reais a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de 1.200.000 reais. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação VaideBet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.